Irmãos, que nesta noite a palavra de Deus possa falar com o nosso coração acerca da nossa necessidade, pois temos necessidades sempre de ouvirmos a voz do nosso Deus. A palavra de Deus no dia de hoje está em João, seu capítulo 9. Evangelho de João, seu capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Confesso que eu tinha outra palavra, mas quem não conhece Deus sabe tudo, né? Aleluia. Sabe que Deus muda, Deus quer que fala aquilo que Ele quer que fala, e o filho obedece. O filho obediente obedece. Vamos para a leitura, já? Glória a Deus. Vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: pois como você te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus, porque dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam que esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes àquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Amém, Senhor Pedro? Amém. Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. Irmãos, essa palavra que eu quero falar para os irmãos, se nós prestarmos atenção no capítulo anterior, nós vemos já a questão dos fariseus com o Senhor Jesus, a discussão que havia, que houve entre eles, entre Jesus e os fariseus. E eles questionavam Jesus sobre ele e Abraão, porque ele falou: Abraão foi bem-aventurado porque ele viu. Aí eles perguntaram a Jesus: és tu maior que Abraão? Aí ele falou: Abraão exultou ao me ver, exultava ao me ver e não me viu, Mas eu sou antes de Abraão.
os fariseus se irritaram. Pegaram pedras, ele estava no templo nessa hora. Pegaram pedras para apedrejar Jesus. Eles não queriam ouvir aquilo que eles ouviram, que Jesus era maior que o pai Abraão. Foi o que eles perguntaram. Nós sabemos que os judeus confiam na lei, né? Eles têm a lei, seguem a lei, vivem a lei. Quando o Senhor Jesus apareceu, começou a quebrar-se toda a lei. O Senhor Jesus começou a cumprir toda ela. E eles ficaram enfurecidos, pois as escrituras se cumpriram aos olhos dos fariseus. Em certa ocasião, ele chegou no templo e ele foi escolhido para fazer a leitura. Está no livro de Isaías. E ele leu uma passagem que dizia: hoje se cumpriu essa escritura. Glória a Deus. Havia um trono naquele lugar, eram 3 tronos, né? Um do meio, da direita e da esquerda. Quando ele pronunciou que hoje se cumpriu aquela escritura, ele sentou no trono que era de Messias. E o povo se levantou, o povo se irou. Como assim um homem, né? Um ser humano, dizendo que é o filho do homem, dizendo ser o filho de Deus? E nessa ocasião que nós acabamos de ver, não em João 9, mas em João 8, os fariseus tentam apedrejá-lo. E ele, se nós lermos, fala que ele se ocultou. O que quer dizer se ocultou? Desapareceu no meio de todo mundo. Ele sumiu. O povo com as pedras na mão e ele desapareceu do templo. Jesus, nós vemos ele humano, né? Vemos ele ser homem, carne e osso, mas como ele mesmo falou no mesmo capítulo, eu estou fazendo as obras daquele que me enviou. Aleluia. Causava indignação dos fariseus. Quem foi que te enviou? Né? Quem te enviou? Certa ocasião eles questionam: com que autoridade tu prega? Né? E ele questionou: eu vou falar com que autoridade eu prego, se vocês me responderem. Se João, o batismo de João, é do céu ou é da terra? Aleluia. Eles balbuciaram entre eles, se dissermos que é do céu. Por que não crê? Né? Por que tu não crê então? Se é do céu, por que eu não creio em mim? Eu vim do céu, eu sempre estou falando. Né? Mas o ser humano é ser humano, né, irmão? O ser humano entra em contenda com ele mesmo, entra em confusão com os seus próprios pensamentos. E não responderam coisa nenhuma, porque eles viram que eram uma cruzeta, né? Como é dito, né? Era uma cruzeta. Se responder uma coisa, ele me pega. Se responder outra coisa, o povo me apedreja. Vamos ficar quieto. Então daí eu respondo também com que a autoridade eu prego. Então fica orando por ela, escuta aí, nem fica quieto, escuta e fica quieto. Aleluia. Esse é Deus. Porque o Senhor conhece o nosso coração, né? Conhece o nosso intento, sabe o que nós queremos. O Senhor sabe todas as coisas. Aleluia. O Senhor sondou, né, o coração dos homens. Viram que queriam jogar ele contra o povo. Ele saiu tranquilinho, né? Colocou para os fariseus, cada um no seu lugar. Então, deixa eu aqui, deixa eu falar com o povo, deixa eu pregar. E vocês vão seguir a lei de vocês. Mas, quando saímos do João 8, entramos em João 9, vai falar da cura de um cego que nasceu cego. Esse enfermo, cego de nascença, o Senhor passava por aquele lugar e notou que o homem era cego. E os discípulos, chamando a atenção de Jesus, questionou: por que ele é cego, Senhor?
Nós questionamos, irmão, né? Quando estamos enfermos, ou quando vemos alguém enfermo, nós questionamos também. Nós também queremos saber, Jesus, por que isso, Senhor? Por que acontece isso? Né? Por que os servos do Senhor sofrem tanto? Por que o povo do mundo tem tanta facilidade para tudo? Né? E os servos sofrem tanto? Nessa ocasião, o Senhor disse: se alguém pecou, foi questionado pelos discípulos: quem foi que pecou? Por que é assim, né? Foi o pai, foi ele? Ele disse: não, quem pecou? Nem os pais, nem ele pecou. Não é por isso que isso sucede, né? O Senhor quis dizer. Não é por isso que tais coisas acontecem. Mas para que seja vista na dificuldade, naquilo que a pessoa que está enferma está vivendo, para que seja notada a obra de Deus, Aleluia. a glória de Deus. Porque no meio de uma dificuldade, no meio de uma necessidade, a dele visual e muitas tantas outras, de não andar, de não se mexer, tem tantas outras que vai. E todas elas, irmãos, e é claro que é a vontade de Deus, mas eu acredito plenamente que se houver alguém para interceder por esse e por essa, a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia. Né? Eu acredito nisso, porque sendo como nós estamos lendo, acabamos de ler, Jesus passava por ali, ele não estava indo lá para ver cego nenhum, mas era o caminho dele, ele tinha que passar naquele momento. E essa situação, deparou-se Jesus e os discípulos, e houve a conversação dos discípulos e ele. E ele se agradou em responder, e não só em responder, mas em fazer aquela obra. Agora, se nós, como diz a palavra de Deus, como está escrito aqui, ó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está lá no seu capítulo 9, né? No seu versículo 5. Aonde tem a luz, meu irmão? Onde a luz está, é acontecendo lá. Aleluia. Agora, eu vou pôr vocês numa cruzeta também. O Senhor disse que você é a luz. O Senhor falou para nós somos a luz. Nós somos sal. Glória a Deus. Ou seja, por onde nós passarmos, se a gente invocar, e não, na verdade, nem precisamos invocar, porque está em nós, não precisamos chamar. O Senhor diz: tudo as obras que eu faço, nós também podemos fazer. O Senhor me deu essa palavra para mexer com a fé de cada um. O Senhor quer mexer com a nossa fé. Nós somos cristãos. Não vou falar que somos servos, não uso mais essa expressão. Filho. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filhos de Deus, luz do mundo. O que ele disse? Sou filho do homem, sou a luz do mundo. Somos filhos do homem, somos a luz do mundo. Aleluia. O que mudou? O que muda? Muda a nossa fé, né? O mundo mexer, Deus mexer com o nosso interior. E saber que por onde a gente passar, se houver alguém enfermo, nós vamos declarar, nós vamos orar, nós vamos determinar, como Jesus fazia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós somos filhos, mas cristão quer dizer siga os passos de Cristo. Sirvo o
obedeço a Cristo. Se Ele é luz, eu sou luz. Aleluia. Né? Que somos filhos. Glória a Deus. Claro que aquela luz brilha mais que nós. Pois é a luz mais forte. Nós somos uma luz menor, mais fraca, mas carregamos a essência do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Você carrega a essência de Cristo. Não só por professar que Ele é Deus, que Ele é Pai, mas toda a essência que está nele está em nós. Ele diz: sois a luz. E nessa aqui ele fala: eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Nós estamos aqui, irmão. O Senhor Jesus saiu do mundo, mas em nós Ele depositou a luz. E nós ficamos com a luz de Cristo, porque nós somos filhos dele. E nós devemos fazer o que o Senhor fez. Agora, em contraposição, o Senhor disse assim: eu sou o filho do homem, e eu vim para fazer a obra dele. Eu vim fazer a obra do meu Pai. Agora, nós somos filhos de Jesus, e nós estamos aqui para fazer a obra de Jesus. Mudou. Aleluia. Não mudou nada. Não mudou nada. Não é porque ele era filho do Espírito com Maria. Não é por isso. É porque nós temos medo. Nós é que temos medo de pregar, de falar, de declarar. São nós os medrosos. Medo de não acontecer, medo de o seu nome ficar falso profeta, né? Medo. Deus vai tirar o nosso medo. Glória a Deus. Deus está tirando o nosso medo. Aleluia. Essa geração que nós estamos vendo nesses últimos dias, a palavra de Deus fala que ela é uma geração mais adúltera, né? E nós somos a luz do mundo. Os homens e mulheres de Deus, eles são quem vai dar luz para essa terra. E o sal, somos nós também, que vai dar gosto. Glória a Deus. Aleluia. Que dá um prazer. Quando nós apresentamos Jesus para alguém, é prazeroso para nós, para aquele que está ouvindo. Glória a Deus. Né? Porque nós estamos temperando a vida de alguém. Glória. Como esta palavra vai temperar alguém hoje. Porque Aleluia, não é à toa que Deus mandou a gente entrar nessa parte pura de novo. Eu estou aqui, já vai fazer. Nós estamos aqui, já vai fazer quase um ano, né? Muitas vezes o Senhor falou de cura aqui. Muitas vezes. E eu estou acreditando, irmãos, que essa palavra é uma palavra para trazer libertação para nós. Aleluia. Não só para quem está enfermo na carne, né? Mas para quem está enfermo dentro da alma. Também é uma cura interior, cura espiritual. Essa palavra serve tanto para a cura da carne quanto para a cura espiritual. Quem pegou, Senhor? Fui eu ou foi meu pai? Nenhum deles. Mas é para a glória de Deus aparecer que isso sucede. Como às vezes estamos feridos, né? Estamos machucados. Para a glória de Deus. Aleluia. Né? Para onde foi? Foi para que fosse a glória de Deus. Aleluia. Está enfermo, está doendo, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Glória a Deus. A glória de Deus aparecendo. Muitos, por quebrar uma unha, não querem pregar mais a palavra. Não é? Mas é para a glória de Deus. Se ouve tudo que ouve e está passando por esse processo, está agradando a Deus. Porque o processo de passar pelo hospital e pregar para aquele que está lá, às vezes, né, está lá desenganado, está lá passando um tempo ruim. Você chega sendo luz num lugar onde está um pouco escuro, Verdade. né? Você traz vida para o ambiente. Aleluia. Chega num lugar onde está pessoa desgostosa da vida, você sendo sal, tempera a vida de alguém. Glória a Deus. Levanta alguém, né? Tira a pessoa daquela
do marasmo da vida, de achar que às vezes o Senhor não lembra dele, ou às vezes o Senhor não ama mais ele, e aí você chega com aquela palavra, né? A luz que abre os olhos, e também chega sendo o sal que tempera aquela vida. Aleluia, Jesus. Traz de novo ânimo, traz a vontade de novo, Jesus. de continuar marchando, muitos querendo encerrar a vida naquele momento, Glória a Deus. e nós chegamos como os sacerdotes de Cristo, Aleluia. né? E que traz um pouco mais de vida, que traz um sabor para aquilo que já não tinha mais sabor, aquilo que estava sem gosto. Então nós temos que viver com a glória de Deus. Aleluia. Tanto um cego voltar a enxergar, um aleijado levantar, Aleluia. um surdo voltar a ouvir a glória de Deus. Glória a Deus. Deus. Se ele for luz e ele for sal, é para a glória de Deus. Por mais que ele não ouça, por mais que ele não fale, Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. é forte, né? Esse Deus ele é terrível. Aleluia. Ele acaba fazendo o que ele quer sem querer fazer. É. Mesmo machucado, você fala, ah, Senhor, a minha situação eu tenho que pregar. Obediente. Eu tenho que pregar, sim. Aleluia. Mas o Senhor permite a situação para alcançar. Porque aquele que está ferido, a tua carne ferida. A carne não vai parar. E ele vai chegar ferido naquele lugar, mas o que mora dentro daquela carne que está quebrada vai dar vazão. Aleluia. Aquele que está dentro, morando dentro daquela carne que está quebrada, ele vai sair no momento certo, vai exaltar o nome do Senhor, vai glorificar a Deus, mesmo na Aleluia. dificuldade momentânea, mesmo que está ali do lado, está na UTI, está do lado de alguém morrendo, mas ele está lá. Aquele que mora nele é o que diz: eu sou a luz. Glória a Deus. É o que diz: eu sou a luz. Aleluia. Então aquele que está ao lado, passando um dia triste, um dia de treva, chega a luz por perto, a treva tem que sair, a treva tem que ir embora. Aleluia, Jesus. É o nosso Jesus, é o nosso amigo Jesus. Glória a Deus. E a situação aqui foi que colocaram Jesus num canto, querendo saber por quê. Eles não pecou nem pai nem mãe, é para manifestar a glória de Deus. E o Senhor foi misericordioso, se compadeceu da situação daquele moço, o cego de nascença, né? Cego de nascença, ou seja, para aqueles que estão vendo, você não tem jeito não, você nunca enxergou, você é cego, nasceu cego. Talvez não tenha os membros, as cordas, então nasceu sem ver nada, nasceu no escuro, nasceu na escuridão. E olha a luz de novo aí. Aleluia. Olha a luz entrando na escuridão. Glória a Deus. Para aquele que está no escuro, receba a luz, que a luz é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para aquele que está passando uns dias no escuro aí, ouça essa palavra. Aleluia. Porque Ele, que é a luz, pode entrar na sua vida hoje e fazer com que a escuridão sua se dissipe. Aleluia, Jesus. Agora, o Senhor quer que você confie nele. O Senhor quer que você continue crendo nele. Porque todo aquele que crê, vê a glória de Deus. Aleluia. Vê a glória de Deus. Glória Mas a Deus. creia verdadeiramente. O Senhor falou muito conosco hoje, né, pastor Marcos? Falou bastante. No momento de oração que tiramos ali, meu Deus, foi coisa linda, foi tremendo. O Senhor me fez ver algumas coisas que eu não aguentei. Não aguentei. Algumas coisas o Senhor me mostrou e falou comigo. E foi os 40 minutos ali que tivemos, 40, 50 minutos, prazeroso demais. Aleluia. Então estar na presença de Deus é prazeroso. Tem as nossas dificuldades dia a dia, todos temos. O cristão tem, o não cristão tem também. Temos as dificuldades, claro que sim. As pessoas olham para nós e acham que nós vivemos como se estivesse no País das Maravilhas. Não é bem assim, né, irmão? Nós temos prova, nós temos luta. Mas
Quando temos a luz do mundo conosco, tudo passa. Aleluia. Não faz sentido nós ficarmos presos em coisas pequenas, uma vez que nós temos o próprio Jesus em nós. A própria luz mora em nós. Não faz sentido ficarmos olhando para as provas que estão passando e reclamando. Não faz sentido. Porque se temos o próprio Jesus conosco, o próprio Pai nos enviou, por mais que estejamos passando as dificuldades que estamos passando, cada um tem a sua, cada um está passando o seu momento difícil. Se a gente questionar aqui, todos nós estamos, um na parte, outra na outra, um na finança, outro na saúde, e aí por aí vai. Mas nem por isso o próprio Jesus passou. Também os fariseus se levantavam, por onde ele ia, os fariseus se levantavam. Acredito eu que ele fazia de propósito, para que os fariseus vissem mesmo que ele era o Filho do Homem, que ele era a luz da terra, luz do mundo. Mas eles não queriam ver, porque eles estavam apegados na lei. A lei era tudo para eles. Então, se saísse um pouquinho da lei, escandalizavam. E não aceitavam ele por isso. Nós, irmãos, se a gente fizer, a gente conseguir fazer 5% que Jesus fazia, nós vamos passar pela mesma dificuldade, né? Vamos começar a falar que não é de Deus, né? Vamos começar a falar que isso é coisa de Deus é burro. Vamos falar para ele. Vamos questionar, porque isso não é de Deus. O homem não pode fazer isso, é de Deus. Aí o outro fala, mas se não for de Deus, como é que o homem pode fazer isso? Tem que ser de Deus. Aleluia. Tem que ser de Deus. Eles mesmos em conflito. Um falando que não pode ser de Deus, e o outro, mas se não for de Deus, o que é? É de Deus, porque o homem não pode fazer isso. Então é Deus, era o próprio Deus agindo na vida de Jesus. E ele mesmo falando, eu estou fazendo aquilo que meu pai mandou fazer. Glória a Deus. Agora nós estamos na mesma posição de Jesus, fazendo o que o pai mandou fazer. Eu não vejo, irmão, diferença nenhuma. Claro, não sou também, né? Não vamos falar, não, nós somos igual. Ele veio direto, nós somos adotados. Mas tudo que ele fez, ele mesmo disse, sendo adotado não, fazer igual também. Aleluia. Você pode fazer maior ainda. Mas o que eu tenho, eu vou tocar naquele ponto de novo, que às vezes nós mesmos vamos questionar. Por que, Senhor, que hoje não vemos mais milagre? Então falei essa semana para o missionário Joel, não precisava que é, porque nós moramos mais. Como oravam os antigos. Os antigos oravam muito. Eles entravam no quarto e esqueciam de sair. Nós entramos, marcamos o tempo que entramos, depois vamos olhar de sair. Não é não? E aí você olha, nossa, eu tudo isso, 40 minutos. 2 vezes 1 hora, 1h20. Meu Deus, quanto tempo. Mas não é. Isso não é tempo suficiente. Então Deus já fala, quando entrares na presença do teu Deus, sem a pressa. Ou seja, o Senhor quer conversar, o Senhor quer que a gente se abra, que a gente questione Ele, Ele faz questão de que nós estejamos na presença dEle. Quando o filho aprende a falar, não é prazeroso ficar estudando, é gostoso. Pai é a mesma coisa, né? Nós somos filhinhos pequenininhos dele. E a gente vai crescer nunca para o Senhor. Nós nunca vamos ser adultos suficientes. Nunca vamos ser grandes o suficiente. Como os nossos filhos, né? Olhando para os filhos, às vezes falando, meu amorzinho, já está com seus 20 anos. Achando que é pequenininho. Está olhando e vendo ele pequeno ainda. Parece que não cresceu. Nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa do nosso Deus. Então o Senhor faz questão que nós estejamos na presença dEle. Aí podem perguntar assim, mas como assim está na presença? É a oração. Quando você se dobra, você entra no mundo espiritual.
E ali você pode falar com Deus. Não só falar, você pode ouvir também. Se Deus quiser falar com você, você vai ouvir falar. Eu perguntei a Deus, por que, Senhor? Por quê? Ele falou, meu filho, o povo dessa geração não ora mais. A gente acha que ora, né? Porque ora uma vez por dia, 2 vezes, e fica 20 minutos, 15 minutos. O tempo é pouco, é pouco. Nós precisamos buscar mais a Deus. O tempo que eu mais vi milagre, irmão, foi o tempo que eu buscava a Deus e não tinha hora. Subia para o monte, não tinha hora para voltar. E eu ficava lá. 3, 4, 5, ficava lá. Aproveitava a minha folga, eu ficava na presença de Deus, ficava no monte, ficava lá. Às vezes eu almoçava na parte da tarde e eu estava só no finzinho, no comecinho da noite, que às vezes esticava, os irmãos chegavam, ia chegando 7, 6 pouco, aí eles chegavam, não queria sair, eu ir lá, queria falar mais, ia contar esse testemunho, ouvir testemunho, ia a hora, meia-noite, a hora, aí chegava lá no almoço, estava voltando na madrugada. Então é isso que Deus quer. Deus quer, e a forma de Deus querer mais perto é assim, através da oração, através do jejum. É quando a gente consegue se aproximar dele, quando a gente sai da carne e começa a entrar no Espírito. A comunicação com o céu é essa. É a gente sair da nossa carne, se despir do velho homem, aprofundar nas coisas espirituais. Aí nós vamos precisar ficar questionando a Deus. Aí vai ser automático a gente falar e cumprir, essas coisas acontecerem. Eu falo o que eu preciso. Eu preciso. Ultimamente tenho orado pouco também. Eu preciso mais, buscar mais. Aleluia. Preciso me aprofundar mais. Glória a Deus. Deus me cobrou umas 2 vezes sobre isso. Mas a palavra de Deus é que o Senhor Jesus se compadeceu do cego. Depois de ter falado com os discípulos, ele cuspiu no chão. Aí que os discípulos e também os fariseus olham e falam, o que é isso? O cara está cuspindo no chão, fazendo barro, esfregando no olho. Não é para abrir, mas aí vai sujar mais. É que Jesus trabalha na contramão. Aleluia. Seria simples, né? O Senhor ir lá, colocar o dedo no olho, posso enxergar? Ele disse certa vez assim, ó, o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Os discípulos estavam tudo, os pais deles estavam olhando. O que é mais fácil? Eles estavam questionando, Senhor. Qual que é a autoridade que faz isso? O que é mais fácil dizer que eles ouvissem? Levantando, você está curado. Qualquer coisa é fácil dizer, né, irmão? Né? É para confundir mesmo o adversário. O adversário ali me dizer assim, olha, eu faço porque quem mandou, isso que eu posso fazer. Aleluia. Ali está calando a boca do fariseu. O que é mais fácil? Falou para eles ouvirem, o povo ouvir e para eles ouvirem também. É mais fácil eu dizer levante e anda, toma tua cama, tá? Pois está curado. As 2 coisas é fácil dizer. Levanta e anda. Levanta e anda. Glória a Eles Deus. ficaram olhando. Então, irmão, hoje, especialmente nessa palavra de cura, o que é mais fácil dizer para você? Abra seus olhos ou enxerga? Qualquer coisa, né? Podemos dizer, abra os olhos e enxerga. Abra os seus olhos e veja. Mas aí eu vou tocar lá na sua alma, dizendo assim, ó, não abra os seus olhos carnais. Abra os seus olhos espirituais, dentro da sua alma. Olha, estou dando aqui o caminho da pedra para quem está com a necessidade e precisa. Lá no fundo da tua alma, e daí que começa. Não é para você abrir o olho carnal.
abre o olho do teu espírito e creia que a hora que você abrir o olho carnal, tu vai estar aberto. Pois aquele que é a luz está falando para nós. Aquele que passou o lodo, ele fez a língua confundida no mundo. Não precisava nada disso, ele podia falar: abre os olhos e veja. Como ele fez com o cego Bartimeu. O que queres que eu faça? O homem está cego na frente dele. O que quer que eu faça? O que ele precisou falar? O Senhor quer ouvir, né? Ele quer que você abra o teu coração e fale: Senhor, eu quero. Como está na frente dele, cego? O que quer que eu faça? Ou seja, Deus quer que você participe do milagre. É muito fácil o Senhor vir, põe a mão e está curado. Mas não, Ele quer que você também seja um milagre. Aleluia. Usando também o teu interior, usando a tua fé. Pois é assim que os milagres acontecem. Quando o Senhor nos provoca a fé, quando uma palavra chama nós para acreditar, quando a palavra de Deus chama nós para o compromisso ao qual eu estou pedindo, ao qual, porque é muito fácil eu dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor isso, Senhor aqui. Mas o Senhor quer que você seja também um milagre. Quer que o milagre comece dentro de nós. Deus quer que o milagre seja gerado dentro da nossa alma. Irmão, não é só falar eu quero e isso e aquilo, não é só isso. Começa aqui dentro. Começa com nós. Escava dentro de você aí, lá na sua alma, a vontade. Senhor, eu quero. Eu quero, mas não eu quero da boca. Deus não ouve a boca. Lá dentro da alma, Senhor, eu preciso, eu quero. Faz, Senhor. O Senhor falou que tudo que eu pedir, eu vou receber. Então faz, irmãos. Eu quero. Quando for o eu quero que sair de dentro da alma, está feito o milagre. Está feito o milagre. Dá para entender? Dá para entender, né? O Senhor quer que nós abramos nosso coração. Quer que saia dentro de mim, pois está em mim a cura. A cura está em nós. Ela já está em nós. Mas enquanto a fé não existe, não é provocado um milagre. Eu nunca preguei isso, irmão. Nunca. Hoje o Senhor mandou falar sobre isso. Já está em você o milagre. Já está em você a cura. Porque eu vou mexer com você de novo. Você, o Espírito de Deus anda com você, pois está em você. Quem que arrisca? Então aí, tá vendo? O milagre está em nós. Se o Espírito de Deus está em mim, o milagre está em mim. Glória a Deus. Só que para que ele venha a acontecer, precisa abrir algo, precisa alguma coisa movimentar dentro de mim. Para que o milagre, que é o nosso amigo Espírito Santo, ele possa espalhar onde é necessário. Ele possa ir para onde é necessário. Pois se o nosso coração é morada dele, está no nosso coração um milagre. Está aqui, está guardado, está alojado. Mas como um encanamento que precisa abrir um registro, quer dizer, não abrir, continua aqui. Mas se abrir o registro, ele vai para o lugar certo. Se abrir o registro da fé, a cura vai para o lugar que precisa ser curado. Seja para os olhos, seja para as pernas, viu, pastor Marcos? Aleluia. Na hora da oração, varão, aquele anjo que eu falei que estava com a espada assim, né, desembainhada, ele colocou a espada em cima da tua perna, assim, ó. Eu não te falei naquele momento, eu olhei para aquilo e fiquei, e não foi nem o olho da carne, foi o espiritual que viu. Glória a Deus. Então eu acredito que Deus queira fazer um milagre. Aleluia. Eu acredito. Abra a válvula do milagre aí que está no coração. Glória Ó, a Deus.
Deixa lá onde está a necessidade. Para quem estiver enfermo dos olhos, a cura já está em você, está dentro do seu coração. Quando o Senhor fala coração, está dentro da mente. Está dentro da mente. É só deixar ela descer para o lugar certo, ou subir. Eu não sei onde ela é a sua necessidade. Acho que não tem como subir, né? Já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Eu sei que é fácil. Alguns vão falar assim, nossa, mas falar é tão fácil. E é mesmo, falar é mais fácil. Fazer a coisa agir, acontecer é mais difícil. Por quê? Porque Deus quer que nós colocamos lenha. Deus quer que a gente põe lenha. Faz o negócio ferver. Quando o Senhor mexe com a nossa fé, a nossa mente não fica em ebulição. Você fica, como assim, Senhor? Não é esse negócio, não sei não. Mostra para mim como é que é. Aí Deus está tacando lenha, tá colocando lenha no fogo para ver se a gente aquece e deixa sair, explodir, né? Deixar a fé fluir. É fácil falar, irmão. Fazer é mais difícil, crer que eu sei disso. Fazer é mais difícil. Mas todas as vezes que o Senhor mandou eu fazer qualquer coisa, você imagina se eu ficasse na minha mente, é minha cabeça. Tinha acontecido um monte de coisa que aconteceu? Não. Por quê? Porque Deus precisa que nós também façamos a nossa parte. Deus precisa que a gente haja. Às vezes o profeta está com a cura na mão, mas às vezes ele quer a cura, aquele que precisa da cura, está com a cura dentro dele já. Mas quando ele não conseguir fazer a fé ativar, precisa do profeta ir lá. É mais fácil o profeta falar, recebe a cura. Do que ele mesmo falar, eu sou a cura, eu recebo a cura, eu sou curado. Não é? Não é fácil eu chegar e falar assim, recebe a cura, irmão. Toma sua cura, irmão. Por quê? Porque eu não preciso da fé. O profeta vai e leva a fé. Com a fé do profeta é curado. O problema é nosso. Precisamos da nossa fé para ativar. Aí é que mora a dificuldade. E às vezes nós estamos falando, nossa, eu acredito, eu creio. Mas é aquilo. Aí o Senhor está sabendo do nosso coração. Não acredita nada, não crê nada. Aí é praticamente impossível, né? Sem fé não é impossível agradar a Deus. Se a gente quiser dar fé para agradar a Deus, Deus precisa ver o movimento da nossa fé para Ele nos ajudar a conquistar aquilo que precisamos conquistar. Deus precisa de nós, irmão. Deus quer envolver nós nos negócios, nos mistérios. Deus quer, irmão. Eu não vi uma geração tão fraca como eu vejo essa. Nunca vi. Eu falo que antigamente eu via os testemunhos de irmãos que não tinham dente nenhum na boca. Já ouviu isso, Fernando? A pessoa orar, fazer campanha, e o Senhor colocar todos os dentes de novo. Pessoas que não tinham medo, eu acredito nisso, eu sei, e eu creio que Deus vai fazer com esse ministério aqui. Gente que não tem medo, falta um pé, Deus vai dar. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Eu preguei isso esse dia para o irmãozinho ali. Falei para ele, você sabe que tem alguém que pode te dar o pé novo? Eu, é mesmo? Como é que é? Jesus, quando eu falei Jesus, o homem foi encapetado. Jesus pode. Ah, você está falando sério? Eu estou falando sério. O nome dele é Jesus. Ele pode. Nós temos religião, está falando de religião, estou falando que Deus quer curar, mas você não quer? Então, continua a deixar. Porque Jesus questionou o homem cego. O que queres que eu faça? Ele fala outra coisa? Eu não enxergo, mas estou acostumado já. Eu preciso de dinheiro. Deus vai curar ele, não. Tem que ficar acostumado com cego. Tem que ficar acostumado. Trata aqui lá, ele não está aí, ele faz. Mas quando a gente acredita e corre atrás, nós vamos receber. Nós vamos receber a palavra de Deus. Mas o acreditar é complicado, né? Confiar. Botar em prática. Mas Deus curou esse homem. Jesus queria mostrar os fariseus e os discípulos que ele era o filho de
Glória a Deus. Aí a coisa muda de figura, né? Aí o milagre já muda também. Porque ali ele é, aí fala que ele é a cura. Ele é a vida. Nós somos espelho dele. Nós não somos a vida. Nós não somos a cura. Nós carregamos a cura. Nós carregamos a vida. Mas não, ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é o todo. Nós somos semelhantes. Semelhantes quer dizer que somos iguaizinhos, né? Somos semelhantes. Nós carregamos a luz, nós carregamos o sal. E carregamos a cura em nós, irmão. Carregamos em nós. Ela está em nós. Ele que anda no Espírito de Deus, ele tem a cura. Ele tem a libertação na mão. O Senhor tem. Hoje o Senhor nos ensinou isso, irmão. Para a gente deixar de ser medroso. Tanto que ele está ouvindo, como nós que estamos aqui falando. Não podemos ser medrosos. Deus não nos deu um espírito de medo. Não. Aleluia. Deus deu para nós espírito de liderança. Cada um que está aqui é líder. Cada um que está aqui é líder e tem a mesma utilidade no reino de Deus. Louvado seja Deus. Mas nós nos fazemos fracos. Nós. Aí precisa que aquele que mora em nós, que minha palavra está falando, aquele que mora dentro de nós, ele precisa movimentar, né, acender o nosso coração, nos encher de capacidade para nós colocar em prática aquilo que nós somos especialistas em fazer. Se o Senhor levantou alguém aqui, eu acredito que levantou, você está dotado, não adotado, você está dotado desse poder. Você carrega a cura, você carrega o milagre, você carrega a unção. Aleluia. A sua bagagem Deus te deu completa. E às vezes você questiona, Senhor, eu peço, eu oro, eu falo isso, aquilo, eu não vejo nada. É, mãe? Já está em nós, já está, temos que usar. Tem estratégia para Deus, o Espírito de Deus que está dentro de nós. Como que eu faço isso? Como é que eu vou colocar isso em prática? Precisamos dele para nos instruir. Aquele que ainda não começou a praticar, aquele que acha que é capacitado, quando Deus chama, Deus capacita, né? Deus não chama e deixa chamado e abandona. Não, Deus chama quando ele chamar o nome, é porque ele já encheu, já capacitou, já deu a graça, já deu para você a função, porque cada um de nós temos a função, nós temos a função, ela está em nós. O que está em nós é o quê? A faca, irmão. A faca Deus deu na mão de nós. Deus deu a espada na mão, mas a espada está lá cheia de dentes, não importa. Porque você não usa. Para usar, para pegar a espada. Tem gente que nem tirou da bainha ainda. Fica arrancando a bainha só na porta, se não cortar, afia. Para afiar e pôr em prática. Começa a lançar a espada. Eu sei que hoje vai acender a luz do coração de muita gente. E não vai precisar mais do pastor, da missionária, né? Não vai estar precisando, estar ligando para ninguém. Está dentro de você, irmão. Está dentro de você. Aleluia. Você olha para o pastor e fala, não, ele é amor de Deus, mas você não é. Você também é. Então aquilo que ele faz, você também pode fazer. O próprio Cristo, sendo o poder de pessoa, disse: o que eu faço, tu fará também. Ele foi além e fará coisa maior ainda. Se crer. Né? Pode ver aí, ó. Se crer, é só crer. A mais difícil é o só crer. Haja um mundo natural, acreditando no espiritual, vai acatar. Aleluia. Acreditando no mundo espiritual, vai acatar. Se não funcionar agora, vai de novo. Não funcionou ainda, vai de novo. Até a fé sua se avivar. Até você encontrar o caminho. A hora que você encontrar o caminho, fala, opa, isso aí que eu me quero esse negócio. Né? Nós vamos aprendendo.
Vamos ver os tropeços, nós vamos aprendendo. O Senhor curou esse homem ao ver que o tanque de Siloé. Lá no tanque de Siloé. Ou seja, até aquele momento não houve cura. Foi só sujo, os olhos dele estavam sujos. Continuou escuro. Quando Deus determinou, Deus colocou nele a cura. Agora você vai lá e se ele fala, eu vou e não vai, ele estava escuro, estava cego ainda. Houve obediência, ele praticou a fé porque ele ouviu, deixou descer no coração, falou, eu vou ver esse negócio vai funcionar, vai dar certo. Aleluia. Os olhos estavam tudo sujos, ele precisava ir lá. Quando ele passou a água dos olhos, ele fala aqui. Aí ele viu. Aí eu vi, eu era cego. Mas naquele momento que eu joguei a água dos olhos, eu vi. Aí eu vi. Cumpriu, irmão. Cumpriu a ação de Jesus de falar. Ele não pecou nem a mãe e nem o pai. E aí o Senhor pega a barro, acaba de sujar os olhos dele. Dali se deu partida. Tocou, sujou. E dali falou, agora você vai. Vá lá no canto. O homem estava dentro do milagre. O Senhor abriu a porta do milagre no momento que ele tocou nos olhos do homem com barro. Foi aberta a porta. Aí o homem precisava o quê? Pegar o caminho até o canto. Lavar os olhos era onde ia encerrar aquilo que o Senhor começou. O Senhor abriu a porta e falou, vai. O homem foi, obedeceu, atravessou o que precisava atravessar, obedeceu a Deus, colocou a mão e levou, obedeceu, lavou os olhos, encerrou. O milagre que ele mandou ir foi na vida do homem. O homem pegou o milagre e foi até o tanque. Lá no tanque ele pegou o milagre. Você está entendendo o que eu estou falando? E não foi o barro que ele passou. O barro foi só ativar, foi ativar ele. Quando ele passa, faz o negócio nojento para quem não se instalar, né? Que nojo, cuspir na terra. Passou, só ativou, mano. Só abriu a porta, ó. Ali está perto. Ativou. Vai para perto. Obedeceu. Daí começou o milagre. O próprio Senhor falou. Eu não pude fazer milagres na minha cidade, eu não fiz. Por quê? Ninguém creu. O cego creu, nunca tinha visto ele, né? Não estava fazendo. Mas naquele momento ele creu. Quando ele passou o barco, ele falou, vai no campo. Começou o milagre. Ele estava fazendo milagre na mão. Estava milagre na mão. Sem enxergar. Estava carregando milagre. Eu com o milagre até o tanto, lá o milagre se materializou. Aleluia. E lá tornou o milagre realmente. Porque o Senhor abriu a porta e falou, vai. O homem obedeceu o seu milagre. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito rápido, eu queria falar mais, mas agora passou muito. Mas glória a Deus. Também a gente entrar numa parte chata, os fariseus questionar, né? Os fariseus sempre questionando, e hoje ainda há fariseus, né? Igual ouvir essa palavra aqui, igual conversa, igual palavra. Essa palavra aqui não é para você, né? Não é para aquele que não vê. O fariseu não acredita, o fariseu questiona. Aquele que recebeu a profecia vai acreditar. E ele que é mesmo procurado, ele vai acreditar. Então o fariseu não dá essa liberdade do Senhor ali. Ele vem com questionamento que não agrada a Deus. No lugar de se praticar o que o Senhor ensinou, ele quer questionar o porquê. Né? Então esses são os fariseus que hoje tem muito por aí. Mas essa é a palavra do Senhor nos dá. Acredite no seu milagre, irmão. Comece a praticar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você, para que isso reflita na nossa carne,
né, no mundo material. Quando nós falamos que isso está no mundo espiritual, abre-se uma janela, e no alto eu vejo prateleiras, e aí você tem que esticar a mão e pegar. Eu quero isso aqui, ó. É isso aqui. É o mundo espiritual. Que sem você agir, está lá, está lá dentro do armário. Você esticar a mão e pegar. Está ao alcance nosso. Lá no mundo espiritual, está no nosso alcance. Glória a Deus. Nem essa palavra que eu não estava, Deus seja louvado. Amém.